Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Nessa noite, quando o pastor lançou o desafio, eu fiquei, Senhor, comecei já a orar, a meditar, e uma palavra continuou queimando em meu coração, que foi um tema que a JNI usou, que é inconstância. E esse tema, ele veio em minha mente, ficou martelando, inconstância. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra. E é sobre essa palavrinha que eu quero falar nessa noite com vocês. Que eu quero levar todos nós a refletirmos. Porque a gente pensa que é uma palavra tão simples e muitas vezes nem é citada. Se vocês observar, é difícil você ouvir alguém. Eu não sei vocês. Isso nunca aconteceu comigo. Não sei com vocês. Mas eu não sei se de repente alguém chegou e falou assim para você: hoje eu estou tão inconstante. Eu não sei se aconteceu com algum de vocês. Comigo, nunca. Nunca ninguém chegou em mim e falou assim: hoje eu estou me sentindo inconstante. E é uma palavrinha que ela faz toda a diferença na nossa vida. E vocês vão entender o porquê que ela faz toda a diferença em nossa vida. Infelizmente, hoje nós vivemos em um mundo inconstante. Comecem a refletir. Comece a trazer essa palavra em sua mente. Comece a observar o mundo do qual nós vivemos por enquanto. Porque aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar é com o Senhor Jesus. Nós estamos aqui só de passagem. Irmãos, não se acostume com essa terra, hein? Aqui não é o nosso lugar. Deus tem algo maravilhoso para nós. E isso daqui é temporário. Temos prazo de validade aqui e eu louvo a Deus por isso. Muitas pessoas vivem assim, né? Tudo que eu tenho que aproveitar tem que ser aqui e agora, porque logo eu vou... vai chegar o meu dia, vou morrer e acabou tudo. Não, para nós não. Para nós o fim é apenas o início, que é na eternidade. Então, nós vivemos em um mundo inconstante. Mas, afinal, o que significa exatamente essa palavrinha inconstância? E eu fui lá no dicionário procurar essa palavra inconstância. No dicionário, ele diz exatamente isso daqui, ó. Inconstância, falta de perseverança, falta de firmeza, tendência para mudar de ideia. A gente muda de ideia fácil? Falta de opinião. Será que muitas vezes nós temos falta de opinião? Será que quando chega alguém perto de você e fala assim: não, essa comida não é gostosa não. Não, mas eu gosto. Não, mas olha, não é gostosa. Olha, ela veio daqui. Pensando bem, verdade, não é gostosa não. Será que você muda de opinião rápido? Falta de atitude, instabilidade. Olha quantas coisas que essa palavra significa. E muitas vezes nós não paramos para pensar que muitas vezes nós agimos dessa forma. Infelizmente. A inconstância, nós encontramos ela em relacionamentos. Nossa, como assim relacionamentos? Sim. Hoje eu amo. Nossa, eu amo. Principalmente adolescente, já observou? Chega na mãe, né? Primeiramente na mãe. Que normalmente quando a gente é adolescente, a gente tem medo do pai. Porque se a gente fala assim: pai, eu estou apaixonada, nossa, a casa cai, né? Então a gente vai primeiro para a mãe. Que a mãe já é mais, né, mansinha, né? Só que a mãe acaba contando para o pai depois. Não sei o que acontece. A mãe conta para o pai depois e o pai briga. E ele fala: você vai amar minha cinta. Então a gente chega na mãe: mãe, eu estou amando aquele menino. Aí a mãe: sério, filha? Você está amando? Eu estou. Aí no outro dia: e aí, filha? Ai, mãe, já estou amando outro menino da minha sala. Você não faz ideia. Inconstância em relacionamentos. Mas não só em adolescentes.
Vemos isso em jovens, em adultos, em casamento, em noivado, em namoro. Já observaram? Hoje eu amo até que a morte nos separe. Amanhã, já não amo mais. Nós vemos a inconstância em amizades. É difícil você encontrar alguém que fala assim, essa é minha amiga, esse é meu amigo de infância, e continuamos tendo contato, ele vai na minha casa, eu vou na casa dele, a gente sai para comer uma pizza, a gente sai para uma churrascaria, e nós estamos sempre juntos. Quando ele está triste, eu estou triste. Quando ele está alegre, eu estou alegre. Quando ele precisa de mim, é de madrugada, ele pode me ligar, ela pode me ligar. Amizades, é difícil hoje em dia. Ter uma amizade constante, que você conseguiu cultivar, porque a amizade, ela é cultivada. Relacionamento é cultivado, amizade é cultivado como uma planta. Se você plantar uma flor, aqui eu abro um parênteses, eu não tenho esse dom. Eu consigo matar até aquela violeta, que todo mundo fala que é simples. Eu não sei o que acontece. A minha mãe tem esse dom. Ela consegue plantar as coisas florescem, mas esse dom ela não passou para mim. Eu não entendi por quê. Por quê, mãe? Vamos aproveitar e perguntar, o que aconteceu? Não passou esse dom. Eu já tentei, irmãos, ter flor na minha casa, morre. Eu não consigo matar. E a minha mãe falou assim, Ju, tem que conversar. Eu já conversei com elas. Não adianta. Elas morrem. Eu não tentei o cacto. Vamos ver se eu consigo matar até um cacto. Eu ainda vou comprar um cacto pequenininho, vou pôr lá em casa. E depois eu conto para os irmãos se eu conseguir fazer o cacto continuar vivo ou se até o cacto eu conseguir matar. Mas ela é cultivada. A amizade, ela é cultivada. Se você plantou a plantinha, não regou, não estudou sobre ela para ver aonde ela vai ficar, que ela vai gostar. Aqui ela gosta, então aqui é nessa parte que pega menos sol, pega menos vento, ela floresce mais. A amizade é assim. Mas só que nós somos tão inconstantes que pegamos as amizades e falamos assim, morreu. Joga fora, tem outra amizade aqui. Morreu também. Vamos pegar essa daqui. Por causa de inconstância. E é bom ter uma boa amizade. Não é gostoso? Você ter alguém que você fala assim, não, com esse daqui eu posso contar. Se eu ligar para ele 3, 4 horas da manhã, ele vai me atender, ele vai me ajudar. Se eu gritar por socorro, ele vai me socorrer. É gostoso. Então, mas só que infelizmente, a inconstância tomou conta de relacionamentos, tomou conta das amizades. E a inconstância também na profissão. Ou eu vou fazer medicina, vou cursar medicina. Aí se prepara, estuda, chega a fazer a prova, chega a pagar a primeira mensalidade. Aí depois fala assim, pensando bem, não quero fazer mais medicina. Eu acho que eu vou fazer pedagogia. Aí cancela a faculdade lá de medicina. Vai lá na outra faculdade e fala assim, eu quero fazer pedagogia. Aí começa pedagogia. Aí dura 1, 2 meses, 3 meses. Pensando bem, não é o que eu quero. Pensando bem, eu acho que eu vou fazer administração. Aí lá vai mais um curso. Inconstância. Nós agimos muitas vezes com essa palavrinha em nossa vida. Inconstância. E nessa parte sobre profissão, eu quero dar o meu testemunho. Muitos já conhecem, mas nessa noite eu quero repetir. Porque aqui, nessa parte de profissão, quando eu descobri o que realmente eu gostava, isso não demorou. O meu pai decidiu me colocar no curso de informática. E ele falou assim, você vai fazer informática. Eu falei, legal. E nesse curso, além da informática, tinha na área de administração. E aquilo veio ao encontro de que eu estava realmente precisando para me encontrar naquela fase da minha vida, de adolescência para juventude, já saindo do colégio para poder entrar numa faculdade. E eu comecei a pensar, eu falei assim, já sei o que eu quero fazer. Eu vou fazer administração de empresas. Essa vai ser a faculdade da qual eu vou cursar. E muitas pessoas, muitas,
Pensem, muitas pessoas chegaram em mim e falaram assim: administração de empresas? Esse é o tipo de curso que é aquela pessoa, eu cheguei a ouvir isso, que é aquela pessoa que não sabe o que faz administração de empresa. Aí eu falei: ai meu Deus, sério? Sério? Você vai fazer esse curso? E nessa faculdade que você escolheu, eu falei: olha, para aí, é esse curso que eu quero, meu coração queima por esse curso. E a faculdade vai ser essa porque é o que queima no meu bolso, que é o que está dando. E vai ser nela, e quem vai fazer essa faculdade não vai, eu vou fazer essa faculdade ser a melhor porque eu vou estudar. E aquilo ficou no meu coração. Aí chegaram outras pessoas: não, muda de curso, está na moda fazer contabilidade. Eu falei: eu não quero contabilidade, eu quero administração de empresas. E muitas pessoas tentaram mudar a minha opinião. Mas aqui na minha vida, quando eu penso em inconstância e em constância, vem essa fase da minha vida. Porque essa fase da minha vida foi a fase que eu fui mais constante em todos os momentos. Porque vieram várias pessoas falar: para. Eu falei: não vou parar, eu vou prosseguir, eu vou me formar em administração de empresas, eu vou procurar um emprego, eu vou conseguir e eu vou me formar em administração de empresas. É o que eu quero, e não é porque eu estou sem opção, é porque é o que eu amo fazer. E eu vou fazer. E eu não dei ouvidos às outras pessoas para mudarem a minha opinião, para mudarem a minha ideia, para mudarem a minha atitude, para mudar a minha perseverança no que realmente eu queria fazer. Cheguei em meus pais e falei: eu vou fazer administração de empresas. Arrumei um emprego. O salário que eu ganhava era o mesmo valor da faculdade. Eu falei: não importa, eu vou conseguir fazer. Os meus pais chegaram e falaram assim: Ju, infelizmente não vamos conseguir te ajudar no momento. Eu falei: pai e mãe, não tem problema, eu vou fazer e eu vou conseguir fazer. E eu vou até o final dessa faculdade. Me inscrevi e comecei. Quantas vezes eu tinha que vender o meu almoço, meu vale-refeição, para poder completar o valor da minha faculdade. Mas tinha um outro porém também. Eu me mantive constante, fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eu falei: Deus, é o seguinte, o meu salário é esse, a faculdade é esse, e esse é o meu dízimo. E eu vou conseguir pagar a faculdade, devolver o dízimo na casa do Senhor, e eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer com esse salário. E quando nós nos mantemos constante ao Senhor Jesus, Ele nos honra. Ele é fiel, vale a pena ser constante com o Senhor Jesus. E eu falei: eu não vou parar de dar o dízimo. E às vezes eu levava marmita e vendia meu vale-refeição para completar. Quantas vezes eu queria ir para minha casa tomar um banho e depois ir para a faculdade, mas eu pensava: vou ter que tirar mais uma passagem do meu bolso. Não posso fazer isso, porque tenho o meu dízimo para devolver ao Senhor, que é sagrado. Saiu o salário, irmãos, eu nem pensava duas vezes. Era o primeiro, eu tirava. O resto eu falava: Deus, o Senhor vai providenciar. E quantas vezes eu não achava dinheiro no bolso das calças jeans do meu guarda-roupa? Quantas vezes no começo da faculdade, calça começou a rasgar, eu falava: não tem problema, vai com a calça rasgada mesmo. Não tinha R$1 para comprar uma coxinha na faculdade. Eu falei: mas não tem problema, 11 horas da noite estou em casa, eu janto. É bom que já faz um regime, que já não conseguia mesmo fazer, né? Que a inconstância no regime sempre é assim, né? Você começa bem, aí vem a primeira picanha na frente e já era, o regime acabou. E eu falei: Deus, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não vai ser isso que vai fazer eu desistir. 6 meses após de entrar na faculdade e estar passando por essa situação, 6 meses, eu consegui um estágio na minha área. Aí vieram as perguntas: você conseguiu um estágio com 6 meses de faculdade? Falei: sim, por quê? Porque estágio consegue de 1 ano a 2 anos para frente só de faculdade. Eu falei: sim, é que você não tem o Deus que eu tenho. Porque o meu Deus, Ele faz milagre. E eu ainda consegui um estágio onde o meu pai, passando, entregou um currículo meu. Ele nem lembrava. Eu nem sabia que ele tinha entregue um currículo meu lá.
Eu falei, como o meu currículo foi parar nessa empresa? Aí veio a segunda pergunta, como você conseguiu entrar aqui com o currículo entregue na porta, sendo que aqui só recebe currículo na agência? Eu falei que você não tem o Deus que eu tenho. Vale a pena manter constante no Senhor Jesus. Deus te honra. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu estava doente com um ataque de crise de tosse. Eu não conseguia falar na entrevista. Eu falei, pronto, Deus, o que está acontecendo? A moça fazia pergunta para mim e eu só tossia. Eu falei, Jesus, não é essa a resposta que ela está esperando, ela está esperando outras coisas. Eu olhei para ela e falei, me desculpa, mas eu estou com crise de tosse. E um monte de estagiário assim, tudo passando, né? Ele falando bonito. E eu, ai meu Deus, já era. Passei, entrei na empresa. O salário era o triplo do que eu ganhava na outra empresa. O salário que ficava apertadinho antigamente, começou a sobrar dentro de casa. Comecei a levar os meus pais para passear um pouquinho. Comecei a pagar um almoço, uma janta. A gente começou a dar uma saidinha. Consegui ajudar dentro da minha própria casa. As coisas reverteram dentro de 6 meses. O Senhor mudou toda a minha história, porque vale a pena ser constante no Senhor Jesus. E dali em diante, irmãos, Deus foi provendo. E o dia que chegou a minha formatura, que eu peguei o meu diploma na mão, eu falei, até aqui o Senhor tem me ajudado. E Deus nunca me desamparou, porque eu permaneci constante nas minhas ideias, na minha opinião, e o principal, eu mantive constante, fiel ao Senhor Jesus. E Ele me honrou de uma maneira sobrenatural. E eu me formei, e aquilo encheu meu coração de alegria. Realizei o meu sonho, entrei na profissão que eu sempre quis. Eu falo, Deus, isso não é para a minha glória, isso é para a sua glória. Eu falei, Deus, hoje eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em controladoria, porque o Senhor me manteve. Não foi porque eu quis, mas porque o Senhor me fortaleceu e eu decidi. A parte que eu quis, foi a parte que eu falei assim, eu vou me manter constante. Vale a pena se manter constante. Não escute as outras vozes. As outras vozes vão fazer você vacilar. Mas a voz do Senhor falando, prossiga, você vai conseguir. É essa voz que você deve ouvir. Silencie todas as demais vozes. Você não vai conseguir. Nossa, você estuda nessa faculdade? Ouvi várias vezes isso. É nessa faculdade que você estuda? Cheguei a concorrer vagas com faculdades grandíssimas de Campinas e passei. Eu falei, o que você falou mesmo para mim? Porque as pessoas, e até mesmo nós, nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus grande. E que se nós mantermos constantes nele, Ele vai nos honrar. Outra área que nós somos inconstantes é na igreja. Começamos bem em um ministério. Nossa, toda hora estão ali, pá. Na primeira dificuldade, já não somos mais constantes. Na primeira dificuldade, já não somos mais constantes. Na primeira vozinha, já não somos mais constantes. Você viu, hoje não foi legal, né? E de repente você estava sentindo a presença de Deus, aí alguém fala assim para você, você viu que hoje não foi legal? Aí já morre. Verdade. Não, não é verdade não. Não, irmão, hoje foi bênção sim. Se Deus não falou com você, falou comigo. E foi o suficiente para falar comigo, com você, fique em paz. Guarda a bênção aí, que o nosso Deus é grande. Mas muitas vezes não somos constantes na casa do Senhor Jesus. Desistimos na primeira dificuldade, no primeiro cansaço, no primeiro desânimo, na primeira prova. Abra sua Bíblia, lá em Gálatas. Agora vem umas partes que eu confesso que eu apanhei tanto do Senhor Jesus. Deus começou a falar umas coisas, eu falei, meu Deus. Eu falei, que é isso? Deus foi me batendo, eu falei, amém. Eu falei, amém, tem algo para aprender. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 10. Gálatas 1, do 6 ao 10, diz assim. A minha versão é um pouco diferente, mas tente acompanhar e preste bastante atenção. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo.
e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo, que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Olha que demais o versículo 6, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa o evangelho, inconstância. Eu estou admirado com vocês que estão abandonando tão depressa a verdade. Por que estão abandonando tão depressa a verdade? Por que nessa inconstância? Gálatas 5, do 7 ao 10, diz o seguinte: vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa, mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Olha que forte. Vocês estavam indo tão bem. Estava constante. Quem fez vocês mudar de ideia? Aí um pouquinho mais para frente, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: portanto, aqueles que chegarem a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois, a inconstância aqui de novo, escaparam da imoralidade, estava bem, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no final em pior situação do que no começo. Olha o que a inconstância faz. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha o que a inconstância faz. Vamos mais um pouquinho para frente, em Apocalipse. Apocalipse, tem muita gente que tem medo, né? Ai, misericórdia, Apocalipse. Mas é um livro maravilhoso. Apocalipse 3, 15 e ao 16 diz assim. Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, inconstantes. Porque você não é nenhuma coisa nem outra, você é inconstante. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Olha que forte. Inconstância faz isso com a gente. Você não sabe se você é quente ou se você é frio, então você é morno, eu vou vomitá-lo. Um pouquinho antes, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, abri o lugar errado, calma aí. 1 Timóteo 4:1, agora está certo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos
Alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Olha que triste. No fim do tempo, muitos abandonarão a fé. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a fé ou que estão pensando em abandonar a fé? Começa a refletir. Eu pensando nisso, eu comecei a chorar, porque tantas pessoas que eu conheço, ministros de louvor, pregadores da palavra, líderes que abandonaram a fé, que tinham uma vida constante no Senhor Jesus e deixou a inconstância tomar conta e abandonaram a fé. Como isso entristeceu meu coração. Eu falei, Senhor, olha o que a inconstância faz com o ser humano. Olha o que a inconstância faz a pessoa chegar, o local que a inconstância faz a pessoa chegar, abandonar a fé. Estava indo tão bem. Quem fez vocês mudar de ideia? Eu admiro vocês que estão abandonando tão depressa o Evangelho. Precisamos manter constante. A pior inconstância que existe na vida do ser humano é a inconstância na fé no Senhor Jesus. Essa é a pior inconstância. Um dia eu oro, no outro dia, eu já estou com tanto sono. Janeiro eu começo com promessas, vou ler a Bíblia inteira esse ano. Janeiro você ainda vai bem. Fevereiro já parou. Quando você viu, já está atrasado na leitura, aí desanima e já não quer mais ler. Não, mas esse ano eu vou orar todos os dias de madrugada. Começa bem na primeira semana. Na segunda semana, a inconstância toma de conta, já não ora mais. Vou jejuar a semana inteira. Começa, depois já não consegue mais. Quantas campanhas começamos e não conseguimos ir até o final? Quantas campanhas esse ano o pastor já fez de 21 dias de oração e jejum? Você começou e parou? Inconstância. A inconstância, a pior inconstância que podemos ter é a inconstância na fé. Desistimos rápido demais de permanecermos firmes no Senhor Jesus. Desistimos muito rápido de persistir. Na primeira provação a gente já desanima. Quem os convenceu de abandonar a fé? De abandonar a verdade? Quais são as vozes que você tem escutado? Quais são as vozes que você tem escutado? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Volta um pouquinho. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Está um pouquinho para trás de Timóteo. Aqui tem um segredo precioso. Como nós vamos conseguir vencer essa inconstância? Porque é muito triste, irmãos, observarmos pessoas ao nosso redor que estava indo tão bem e começar a desanimar. Ah, mas não tem nada a ver. O inferno está cheio de não tem nada a ver. Cuidado com o que não tem nada a ver. Cuidado. Ah, não tem nada a ver. Cuidado, realmente não tem nada a ver? Talvez esse não tem nada a ver está fazendo você desanimar, parar e vai fazer você sair da presença do Senhor. Cuidado do que você tem se alimentado. Cuidado. Olha aqui um segredo de como permanecer. Efésios 6, dos 10 ao 18. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. A sua luta não é contra o seu irmão do seu lado, meu querido. Não adianta você querer viver num ringue com ele, que a sua luta não é contra ele, mas contra as forças espirituais. É contra isso que nós lutamos todos os dias. Não é contra o seu irmão, é contra Satanás, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá,
Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre, aqui não fala leve só de vez em quando, leve um dia sim, um dia não, levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Coloque lenha na fogueira, irmão. Não tem fogueira que fica acesa por muito tempo se você não colocar lenha nova. Não existe. Uma fogueira não permanece acesa por muito tempo sem lenha nova. E isso são todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. São todos os dias. Quer manter constante no Senhor Jesus? Para que quando o grande dia chegar, você está ali constante, põe a lenha na fogueira. Ou quer ser pego de surpresa, com o fogo já apagando, e todos gritam, ele está vindo, e você vai ter que sair correndo ainda para acender a lenha, para acender o fogo, aí você volta, Senhor, pera, falta eu. Desculpe, não te conheço, apartai-vos de mim. O que nós estamos esperando? Os últimos minutos já está tocando, falta muito pouco. Falta pouco para o Senhor vir. Observem os sinais. Vai manter inconstante? Vai deixar a inconstância dominar a sua vida? E quando ele vir, você fala assim, nossa, o que aconteceu? Cadê aquele irmão que estava ao meu lado? Cadê o meu filho que estava no berço? Aí começa a ver as notícias no jornal. Avião bate, cai, porque piloto sumiu. Escola infantil está vazia, porque as crianças sumiram. Aí a sua ficha vai cair nessa hora? Nossa, eu não me mantive constante, o Senhor voltou e agora o que vai ser de mim? Vai ser tarde. Mantenha-se constante no Senhor, ponha lenha todos os dias nessa fogueira, mantenha essa fogueira acesa, para que quando o Senhor vier, você fala, eis-me aqui, Senhor, já pode me levar, eu estou preparado. Do que você tem se alimentado? O melhor alimento está aqui. O que você tem se alimentado? Depende do que você se alimenta para você conseguir se manter constante. O que você tem assistido, o que você tem escutado, o que você tem feito, do que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua vida? É isso que vai te manter constante ou não? Onde você tem investido mais seu tempo? É isso que vai mostrar qual vai ser o seu futuro. Observa a sua vida, observa o seu dia, do que você tem gasto mais o seu dia. É isso que vai te manter constante ou não. Cuidado com o que não tem nada a ver. É só hoje. Eu estou assistindo esse filminho aqui, que não é muito legal. Mas é só hoje. Mas é só hoje. Não tem nada a ver. Não tem problema, não vai dar nada não. Eu estou numa festa, e se eu fizer tal coisa nessa festa, não tem problema, é só hoje. Cuidado com o que você tem feito no só hoje. Porque Jesus pode voltar no só hoje para você, e aí o que vai acontecer? Eu tentei achar um versículo aqui, mas eu não consigo lembrar agora onde está escrito. Mas ele fala mais ou menos assim, se alguém lembrar e puder me ajudar, eu não consigo lembrar. Que ele fala que a gente pensa assim, né? Mas não tem nada a ver, não tem problema. Eu posso continuar pecando aqui, errando ali, não tem nada a ver. A palavra do Senhor, tem um versículo que fala que vai chegar uma hora que você pode cair na sua própria desgraça e não vai ter tempo de voltar.
Não queira andar sempre à beira do precipício. Não queira andar a sua vida inteira na corda bamba, porque ela pode arrebentar. Você pode escorregar e cair ribanceira abaixo, não dê mais tempo. Permaneça constante no Senhor Jesus. Coloque lenha nova todos os dias. Senhor, é todo dia, é todo dia. De manhã eu já acordo, já leio a palavra do Senhor. Já invisto tempo na palavra do Senhor. Do que você tem se alimentado? Quais são as vozes que você tem escutado? De um amigo? Qual voz você tem escutado? Ah, mas o meu amigo falou que não tem problema. Ah, mas todo mundo em minha volta está fazendo isso. Ah, não tem problema. Ah, todo mundo quer isso. Não tem problema. Quais são as vozes que você tem escutado? Como está a sua intimidade com o Senhor Jesus? Será que a sua intimidade, ela está igual aquele louvor que nós louvamos hoje? Senhor, eu reconheço a sua voz em qualquer lugar. Será que você consegue reconhecer a voz do Senhor em qualquer lugar? Se coloque de pé. Ou a inconstância tem feito você perder a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor Jesus? O poder do Senhor Jesus, ela é constante. Ah, hoje eu senti mais Deus porque Ele estava mais forte. Não existe isso. O que existe é a sua intimidade com o Senhor Jesus. Hoje eu estava mais próximo do Senhor, então eu pude senti-lo mais forte. Porque o Senhor, Ele é constante. A palavra dEle é constante na nossa vida. Se Ele falou para você que vai salvar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, creia, porque Ele não muda, Ele é um Deus constante. Se Ele falou que vai abrir essa porta de emprego naquela empresa que você sempre sonhou, então creia, porque o seu Deus é um Deus constante. Se Ele falou que vai te curar, creia que Ele vai te curar, porque o seu Deus é um Deus constante. Se Ele falou que vai salvar a sua família, creia, porque Ele é um Deus constante, Ele não muda, quem muda somos nós. Quem vive na inconstância, infelizmente, somos nós. Mas a partir de hoje, essa inconstância está repreendida na nossa vida em nome de Jesus. A partir de hoje, seremos constantes no Senhor Jesus. E não vai ter voz nenhuma diferente que vai me atrapalhar nessa constância. Não vai ter nada, não tem nada a ver que vai me atrapalhar de continuar nessa constância no Senhor Jesus. Não vai ser uma alegriazinha aqui, uma alegriazinha ali, que vai fazer eu cair nessa inconstância. Eu sou constante no Senhor. Não vai ter ninguém que vai chegar em mim e vai falar assim, vamos, não tem nada a ver. Não vou, porque eu sirvo um Deus fiel. Eu tenho um nome a zelar, e esse nome não é Juliana, esse nome é Jesus Cristo, que morreu em uma cruz por mim. Será que você acha pouco um ser humano morrer em uma cruz por você? Isso não é pouco. E Ele se manteve constante naquela cruz, porque Ele poderia muito bem falar assim, para tudo, não vou morrer por esse povo ingrato. Mas Ele foi constante. Eu tenho que prosseguir, porque tem algo que precisa acontecer para que venha o Consolador para vocês. Por enquanto eu estou aqui com vocês, mas em breve eu partirei, voltarei para o meu Pai, para salvar uma nação que infelizmente muitas vezes é inconstante na minha presença, mas eu os amo tanto, 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 que eu continuo constante e vou amá-los e vou lutar por cada um de vocês. Permanece no Senhor, reconheça a voz do Senhor, busque intimidade, coloque lenha nessa fogueira. Coloque lenha nessa fogueira, feche os seus olhos, coloque lenha nessa fogueira. Peça mais para o Senhor. Senhor, me ajuda a manter constante. Me ajuda a manter constante, Senhor. Me ajuda a reconhecer apenas a sua voz. Me ajuda a silenciar as outras vozes, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Nada é igual ao Teu olhar. Me cativa, me fascina. Nada é igual a Tua voz. Eu reconheço em qualquer lugar.
nada é igual ao teu olhar. Me cativa, me fascina. Reconheça a voz do Senhor Jesus. Escute apenas a voz do Senhor Jesus. Mantenha-se constante em todas as áreas. Mantenha-se constante no Senhor Jesus. Mantenha-se constante no Senhor Jesus. Não desista, não desanime. O Senhor nos chama hoje a permanecer. Não importa as circunstâncias, permaneça. Se estiver tudo bem, permaneça. Se não estiver tudo bem, permaneça. Independente das circunstâncias, mantenha os seus olhos no autor e no consumador da sua fé. Porque Ele é Deus. E Ele ainda está sentado no alto e sublime trono. Ainda é nas mãos dele que está a chave da morte, do inferno. Ainda é Ele quem dá a palavra final. A palavra final não é do médico, a palavra final não é do pastor, a palavra final não é da autoridade que está sobre você. A palavra final é de Deus. E se Ele disser vai, você pode ir. E se Ele disser não vá, não vá. Permaneça. Permaneça no caminho. Permaneça fiel ao Senhor. Nós ouvimos hoje que o segredo é permanecer. Quando nós permanecemos, nós somos abençoados. Quando nós permanecemos, nós somos honrados. Quando nós permanecemos, a mão do Senhor fica estendida sobre nós. Então, querido, saia daqui dessa noite renovado. E não desista. Não desista. Não desista. Não pare. Não desista. Porque lá na frente, a vitória virá sobre a sua vida. Se a Ju tivesse desistido, talvez estaria até hoje sem terminar a faculdade. Sabe? O Senhor está nos chamando a ser um povo diferente. Discípulos extraordinários de Jesus não desistem. Eles permanecem firmes e eles frutificam no lugar onde eles foram plantados. Pai, nós louvamos ao Senhor pela sua palavra nessa noite. Uma palavra desafiadora para os nossos corações. Deus, que o Senhor nos ajude a sermos um povo constante. Constante nos nossos relacionamentos, constante no nosso trabalho, constante na nossa vida com o Senhor, constantes na nossa fé. Deus, que nós não nos deixemos levar pelas dificuldades ou pelas circunstâncias que a vida e que o mundo nos coloca. Deus, nos ajude a nos fortalecermos no Senhor, a mantermos os nossos olhos em Ti e a continuarmos perseverando até o fim. Porque a sua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Ó Deus, é para lá que nós vamos. Nós queremos continuar marchando. Nós não somos um povo que desiste, Deus, mas nós somos um povo que declara que é mais que vencedor através do Senhor. É porque o Senhor vive em nós que nós podemos ser vitoriosos. Então nessa noite, é assim que nós vamos sair daqui. Não um povo inconstante, mas um povo constante que confia no Senhor e que sabe o Deus em quem tem crido. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre. Que o Senhor guarde a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querido, saia daqui nessa noite constante,
constante. Não esqueça disso. Quando você chegar amanhã, lá no seu trabalho, e alguma coisa acontecer, se lembre de quem você é. Você é constante. Você não é dos que desistem. Você foi escolhido para perseverar até o fim, até que a vitória chega. Enquanto ela não chegar, faça como Jacó. Fique lá, segure o anjo. Enquanto a sua vitória não chegar, não se mova, não saia do lugar onde Deus te colocou. Dê a paz, receba a paz, em nome de Jesus.